aí no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 9. Só as duas. Eu vou dizer assim, irmãos, ó. Eu vou falar assim, portanto, orem assim. Aí todos nós vamos dizer junto, Pai Nosso. Amém? Se não ficar bom, nós faz de novo, peraí. Portanto, orem assim. Pai Nosso. Não, só Pai Nosso, só Pai Nosso. Desculpa, eu falei errado. Vamos de novo. Vamos lá. Portanto, orem assim. Pai Nosso. Pode ser um pouquinho mais alto. Portanto, orem assim. Pai Nosso. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por cada vida que deixou sua casa para estar aqui. Pai, muito obrigado pelas canções que foram entoadas. Muito obrigado pelos louvores que foram ministrados neste lugar. Eu louvo o Senhor pelo ministério de louvor que nos serve. Pai, eu louvo o Senhor, ó Pai, por cada irmão que aqui está, Senhor. E agora eu te peço graça e misericórdia para pregar a tua palavra à sua noiva, porque eu não estou falando a qualquer povo, mas o povo que vai morar no céu. Por isso, Senhor, eu te peço, usa-me pela sua graça e pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Eu estou sem retorno aqui, eu acho que está abaixo. Não liga não, seu grito. Tá bom? Não dá. Para pregar não dá. Nós estamos na série de mensagens, irmãos, filhos do reino. Amém? Todo filho do reino tem o quê? Não, a resposta é rei. Todo filho do reino tem mas todo filho tem um pai. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre o nosso pai. Todo filho do reino tem um rei. E todo filho de Deus tem um pai. Meus amados, tem um teólogo chamado Sproul, que no seu livro sobre Mateus, ele registra o seguinte. Um estudioso alemão do Novo Testamento, chamado Joaquim Jeremias, escreveu um livro há muitos anos e fez nele uma afirmação surpreendente. Em nenhum momento da história judaica e em nenhuma literatura judaica até o 10º século, na Itália, é possível encontrar um judeu dirigindo-se a Deus como pai. Olha só que forte. Até o século X, esse estudioso diz que não é possível encontrar nenhum estudo em nenhuma escritura, literatura judaica, invocando e falando que Deus é um pai. E ele continua. As notáveis exceções, disse ele, são as orações de Jesus no Novo Testamento. Olha só que interessante. Nenhum judeu antes, no Velho Testamento, se direcionava a Deus como um pai. Vem Jesus, o Filho de Deus, e em suas orações, dia após dia, se dirige a Jesus como um pai. O que eu quero dizer e começar dizendo nessa manhã, quantos aqui começam a orar a sua oração diária com um pai? Levanta a mão. Pelo menos não sou só eu. Nós começamos, meu pai, meu Deus. Pai, tem os que começam assim, paizinho. Tem os que começam, papai, meu pai. Mas o que me chama a atenção é que às vezes nós declaramos inicialmente em nossas orações essa declaração de pai tão rotineiramente que às vezes nós perdemos de vista o que significa e a profundidade do significado de chamarmos Deus de pai. E hoje, nesta manhã, eu quero dizer para você e pensar junto contigo sobre o significado do Deus Pai. O que significa o Pai? O pastor Danilo falou aqui semana passada que Cristo, quando veio no mundo, ele veio como filho unigênito do Pai.
João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele desceu na terra como Filho unigênito, mas após o seu sacrifício e após a sua ressurreição, ele ressuscitou como quê? Como primogênito da criação. Primogênito da criação, isso quer dizer que ele é o primeiro filho, mas que existem mais filhos. E quem são esses mais filhos? Olha para o seu irmão e fala assim: é você. Você é filho de Deus. Paulo fala em Romanos 8,15, o quê? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente o temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paulo vem trazendo essa expressão Abba, que significa paizinho, que significa um sinônimo de proximidade, de intimidade. O mesmo Paulo em Gálatas 4,6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. O que eu quero dizer nessa manhã, meus irmãos, é que nós fazemos parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus, amém? Não porque eu mereço, não porque você mereça, mas pela graça e pelo amor que Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. E hoje, nós, eu e você, podemos desfrutar dessa intimidade de chamar o nosso Deus de Pai, desfrutar desse termo Pai, Abba, Pai, que diz respeito literalmente a essa intimidade, essa proximidade. Meus irmãos, nós fazemos parte da família de Deus, e é por causa disso que nós podemos chegar diante de Deus e dizer: meu Pai, meu Paizinho, meu amado, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, Tu és o meu Pai. Nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Pai. Estão acompanhando até aqui, irmãos? Estou falando muito rápido? Talvez a palavra Pai para você não te traz lembranças muito boas. Talvez traumas que te feriram, palavras lançadas que te machucaram. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o nosso Pai Celeste nos adotou como filhos. E hoje temos acesso e direito à herança, pois somos também herdeiros. O nosso Pai, Ele é perfeito. Quem sabe seu pai falou para você algo quando você era pequeno e você carrega essas palavras até o dia de hoje. Quem sabe palavras foram lançadas, traumas. Quem sabe você não tem um convívio com um pai terreno, você não cresceu com um pai perto. Mas eu quero te dizer que o nosso Pai, Ele está com você nessa manhã. O salmista Davi, no Salmo número 27, verso 10, diz o quê? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Que Senhor é esse? É o meu Pai. É o meu Pai. É o seu Pai. É o seu Pai. Nós não podemos esquecer que nós temos um Pai celestial que cuida de nós. Que cuida de nós, que sabe o que nós precisamos. Que sabe o que nós necessitamos, e nós não podemos esquecer que nós somos filhos do reino, e se somos filhos, temos um Pai. Você é filho. No Sermão da Montanha, Jesus traz algumas características do nosso Pai. Você pode estar percebendo que nós estamos pregando muito o Sermão da Montanha, né, pastor Danilo? E se deixar, vai o resto do biênio falando sobre o Sermão da Montanha. Porque é muito rico o que Jesus ensinou para a gente. Mas nessa manhã eu quero trazer para nós algumas características do nosso Pai. Não como o meu Pai terreno, mas como o meu Pai celestial, o que Ele é, que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira característica do nosso Pai vai estar em Mateus capítulo 5, verso 48, que diz assim: portanto, deveis ser perfeito, como o vosso Pai é perfeito. A primeira característica do nosso Pai é que Ele é perfeito. Diga comigo: Deus é perfeito. Diga comigo: o meu Pai é perfeito.
que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o meu Pai, sendo perfeito, Ele cuida de mim. O meu Pai, sendo perfeito, não me decepciona, porque sempre vai fazer a coisa certa. Ou melhor, às vezes Ele vai decepcionar a minha vontade humana. Ele vai decepcionar e frustrar às vezes os meus desejos, porque os planos dele são maiores que o nosso. Os desejos dele são melhor do que os nossos. Então muitas vezes o nosso Pai, por ser perfeito, Ele vai nos frustrar para que nós possamos viver algo novo e diferente da parte dele. A primeira característica do nosso Pai é porque Ele é perfeito. Amém? Diga comigo, meu Pai é perfeito. Mas a segunda característica está em Mateus capítulo 6, verso 6. E eu quero ler numa versão que não vai ter aí, que está na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Diga comigo, meu Pai é perfeito, mas meu Pai está presente. A segunda característica do nosso Pai Celestial é que Ele está presente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Pai, Ele sabe literalmente quem nós somos. O texto fala do quarto, e o quarto traz essa questão de intimidade. E eu quero te dizer que a intimidade é Ele saber tudo sobre nós, exatamente quem nós somos. Eu quero te dizer que o seu Pai sabe a sua vulnerabilidade, sabe as minhas vulnerabilidades. O meu Pai sabe os meus defeitos, o meu Pai sabe os meus choros. O meu Pai sabe as minhas murmurações, o meu Pai sabe as minhas dúvidas, o meu Pai sabe os meus questionamentos, o meu Pai sabe as minhas intenções, o meu Pai sabe as minhas motivações, o meu Pai sabe de tudo, Ele está presente. Olha o que Jesus nos ensinou, meu irmão, quando você for orar, não ora como os fariseus, nós estamos aprendendo na EBD, né? Os fariseus, sepulcro caiado, que vão nas praças, erguem a voz e querem se aparecer, mas entra no teu quarto e o teu Pai que está lá no secreto está lá te vendo, o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Meus irmãos, isso é lindo. Porque não é somente uma audição, mas é a presença do próprio Jesus, do próprio Deus, do seu próprio Pai no quarto. É a presença do nosso Pai que sabe quem eu sou, que sabe o que eu estou passando, e que não dá o que eu quero, mas o que é melhor para mim. Que não dá o que eu necessito, o que eu quero nesse exato momento, das minhas desejos e minhas vontades, mas Ele dá o que é melhor para mim. Porque eu dou para minha filha o que é melhor para ela, mesmo ela chorando, mesmo ela esperneando às vezes. Quinta-feira ela tomou a vacina dos 4 anos, a Manuela. Quinta? 4 anos. Vai na perna, né? Sexta-feira de manhã, vai na perna. Meu irmão, sexta-noite, ela não levantava. A perna dela travou. Travou. E ela chorando, querendo levantar. Aí fez xixi na cama. E, meu Deus. Daí a Mayra foi e comprou um adesivo de gel. Sabe esse adesivo de gel? Porque estava quente a perna. Para pôr na perna, para gelar um pouquinho. E ela falou, eu não quero isso. Eu não quero esse gelzinho, pai, não quero. Mas é necessário para deixar friozinho, para não esquentar. Meus irmãos, muitas vezes nós não queremos processos, mas é necessário. Nós não queremos passar por situações, mas são necessárias para que nós possamos, aleluia, nós possamos viver o que Deus tem para nós. O que o nosso Pai tem para nós. O que o nosso Pai faz é sempre o melhor. Amém? Olha para o seu irmão e fala, Deus está presente. As vendas não estão boas, mas Deus está presente. Eu não consegui bater minha meta, mas Deus está presente. É Deus me ajudando, falando assim, ó, você tem que trabalhar mais.
Você tem que vender mais, você tem que visitar mais, você tem que fazer o quê? Fazer promoção, fazer com que os clientes vendam, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar do jeito que você está. Às vezes é assim, irmão. Vai acontecer. Nós não vamos querer muitas coisas, mas Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele não nos deixa sozinhos, porque nós temos um Pai presente. O teu Pai que está lá e te vê no secreto te recompensará. Essa é a característica do nosso Pai, amém? Mas tem a terceira característica, pastor Danilo. Mateus 6, verso 8. E o que diz lá, Mateus 6, verso 8? Não sejais igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. A terceira característica é, Renato, que o nosso Pai sabe do que a gente precisa, Alex. Olha para o seu irmão, o seu Pai sabe do que você precisa. Aí o Senhor me levou a ler, eu quero ler junto com vocês. Eu quero que vocês coloquem, por gentileza, Mateus capítulo 6, versos 35 a 32, 25 a 32. Mateus capítulo 6, do verso 35, versos 25 ao 32. Eu vou ler na NAA. Obrigado, João. Deus abençoe. Gordinho sua mesmo. Faz parte. Até no frio. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Nem é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos ou que beberemos, que vestiremos ou com que... Porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas delas. Quantos aqui, ao perguntar para uma pessoa se ela está bem, a pessoa respondeu da seguinte maneira: estou bem na correria. Ou só, não, está corrido, mas estou bem. Está tudo corrido, mas estou bem, graças a Deus. Mas está corrido por quê, irmão? Pergunta para o seu irmão, está corrido por quê? Por que está corrido? Está corrido, pastor Danilo? Estou na correria, louca. Não paro o dia inteiro. Que corrido que tá, gente. E o dia vai passando, a semana vai passando, os meses vão passando. Nós hoje estamos entrando no 6º mês do ano. Já foram 5 meses, falta só mais 6, 7 agora. Meu Deus, meu irmão, que correria louca. Por que está corrido? Daí eu fui pensando nesse sentido, Deus colocou uma pergunta no meu coração. Ele disse assim: qual que é a diferença entre viver e sobreviver? Eu compartilhei com os pastores na reunião. Qual que é a diferença entre viver e sobreviver, Renato? Daí eu fui num amigo meu chamado Inteligência Artificial. Não, a pregação não é inteligência artificial não, tá, irmão? É só essa parte aqui, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Aí sabe o que ele me respondeu, Jaime? Me respondeu assim: a principal diferença entre viver e sobreviver reside na intenção e na profundidade da experiência.
Sobreviver é apenas garantir a continuidade da existência. Foi o que Jesus disse aqui: comer, beber, vestir, trabalhar, cansar, voltar a trabalhar. Mas ele continua: viver, por outro lado, implica na busca por experiências significativas, mesmo em meio às dificuldades. O que isso quer dizer? Isso nada é, mas é do que Jesus falou aqui. O nosso Pai sabe do que nós precisamos e nós estamos correndo e sobrevivendo. E nós queremos só sobreviver. Mas Deus nos manda a gente viver. Viver é o quê? João 10:10. João 10:10. Que diz lá? O ladrão vem senão para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A pergunta que nós temos que fazer é: o que é viver em abundância? Como eu vivo em abundância? Nós temos que parar de querer somente sobreviver, trabalhar que nem um doido, e voltar para casa e trabalhar de novo, e vou para a igreja no domingo e vira um automático. Não, Deus nos chama para nós vivermos. E o que é viver? Jesus responde no verso 33 e 34. O que Jesus responde? Busque, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meus irmãos, as vendas vão vir. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o melhor vai acontecer, mesmo diante das dificuldades. Nós vamos viver as experiências que Deus tem para a gente viver. Experiências significativas é o que Deus tem para nós, Merle. Experiências de viver o reino, e somente o reino. Aleluia! É o que Deus tem para nós vivermos nessa terra. Porque nós temos um Pai que sabe tudo o que a gente precisa. Nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma, meu irmão. Para de correr atrás do vento. Deus está te dizendo: ei, eu sei o que você precisa. Só não mando na hora que você quer, mas eu vou mandar o que você precisa. O que eu faço, pastor? Eu busco a Deus, eu leio a palavra, eu oro, eu busco, eu me relaciono com meus irmãos, eu vivo em comunhão. Eu amo o meu irmão, eu sirvo ao mundo. É isso que Deus nos chamou para viver, meus irmãos. Quem sabe você entrou aqui apenas sobrevivendo, mas Deus está te chamando nessa noite para você viver. Viver de verdade, buscando o reino e a sua justiça. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque olha o que Jesus completa no verso 34, ele diz: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O problema é que a gente se preocupa com o amanhã. Não, pelo menos, não é só eu não, né, irmão? Alguém se preocupa com o amanhã? Ufa. Meu irmão, eu sou melancólico, e o melancólico não preocupa só com amanhã. Ele preocupa com o ano que vem. Ele se preocupa daqui 10 anos. O melancólico, pastor Danilo, já está se preocupando com o concílio do ano que vem, lá em dezembro. Mas viva o hoje, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Chega de correria, irmão. Deus está te chamando para viver experiências significativas. Em nome de Jesus. Amém? E eu termino com a quarta característica. Eu não vou ler porque você já conhece a história, está registrado em Lucas capítulo 15, dos versos 11 ao 32, que conta a parábola do quê? Dos filhos pródigos. Ou se você quiser melhor chamar, como o pastor Danilo fala, do pai amoroso, que eu prefiro chamar de pai amoroso. O que acontece? O filho mais novo, ele diz para o pai: pai, eu quero ir embora, eu vou viver a minha vida louca. O que o pai faz? Divide a herança e dá, e o filho vai viver a vida dele.
Todo mundo já sabe a história. Chegando lá, ele perde tudo, volta arrependido. O outro filho estava perdido dentro da sua própria casa, a ponto de quando o seu irmão voltou, o pai fez uma festa e ele ficou emborradinho do lado de fora. O pai vai lá falar com ele e pergunta: o que está acontecendo? O filho olha para o pai e fala assim: ei, eu estou aqui, eu não gastei o seu dinheiro, eu fiz tudo certinho, eu estou seguindo as regras, eu estou seguindo as regras de conduta, eu sou o cara, e você nunca me deu um cordeiro para me comer. E o pai olha para ele com um olhar amoroso e fala: filho, tudo que eu tenho é teu, você que não desfrutou do que eu tenho para você viver. Perdido dentro de casa. A quarta característica do nosso pai é que ele é um pai amoroso. E não importa se você está perdido lá fora ou se está perdido dentro, porque para o filho que se perdeu lá fora, a palavra de Deus diz que quando ele resolve voltar, ele está voltando no caminho e o pai vai em encontro com o filho que se perdeu. E isso dá a entender que o quê? O pai estava aguardando a volta do filho que se perdeu, porque ele é um pai que ama. Mas também ele diz assim: ó filho, tudo que eu tenho é teu, eu te amo do mesmo jeito, não mais e não menos, eu te amo do jeito que você é, você precisa desfrutar do que eu estou te dando. O nosso pai é amoroso. Eu quero te dizer nessa manhã que o nosso pai, ele é perfeito, que o nosso pai, ele nos vê, que o nosso pai, ele está presente, que o nosso pai sabe do que nós precisamos e que o nosso pai, ele é amoroso e te ama do jeito que você é. Eu não sei se você está perdido dentro de casa e isso é muito triste, mas Deus te chama nesta manhã a voltar para a casa do pai. A parábola de Lucas 15, irmão Edson, não nos fala se o filho mais velho se arrependeu ou não. Não fala o que ele resolveu fazer da vida dele. Mas o que importa para nós é que nós temos a oportunidade de voltar nessa manhã. Eu quero que você se coloque de pé. Os filhos do reino têm um pai